A inteligência artificial para os pequenos negócios foi o tema da palestra de Arthur Igreja. Eu queria que você, primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao Reload Sergipe, esse evento assim que é consolidado como o maior evento de marketing do Norte e Nordeste. E é uma honra para a gente ter a sua palestra aqui. Foi muito importante, foi muito legal. Eu estava aqui assistindo e acompanhando daqui de dentro. E eu queria que você falasse sobre a importância do uso da IA, ou quais são as restrições desse uso, as indicações para essas pequenas empresas. Bom, antes de mais nada, uma honra estar aqui, estou muito feliz, impressionado com o evento. A expectativa era muito grande, mas nada como chegar aqui e ver a magnitude do evento, a organização, as pessoas super engajadas. Então, olha, para quem não veio nesse ano, a pessoa tem que ficar de olho. Mas um evento incrível. Bom, falando sobre IA, eu tenho certeza que é a maior revolução tecnológica desde a internet. Então, é a maior coisa que aconteceu nos últimos 30 anos. Por isso que é tão legal falar sobre isso tão cedo. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso surgiu em 2022. 2022 é muito recente. Então, é um daqueles momentos que hoje não dá para imaginar uma empresa sem rede social, sem internet, sem ferramentas digitais, assim como já não dá para imaginar uma empresa sem IA. Então, as pessoas precisam entender que nunca foi tão fácil implementar, as ferramentas nunca foram tão baratas, e é por isso que eu tentei dar uma série de dicas assim, de ferramentas que as pessoas podem usar imediatamente. Por quê? Porque elas ganham muita produtividade. Um exemplo que eu mencionei foi, imagina só, gerar imagem para marketing. 3, 4 anos atrás, ninguém conseguia fazer isso, tinha que contratar uma agência. Hoje, os empreendedores individuais estão fazendo, então isso é muito legal, essa democratização. E só tem que tomar alguns cuidados, porque como é o começo da tecnologia, ela ainda não está perfeita, ela não está pronta, ela está em evolução. E é preciso reconhecer isso. Então, também tentei dar um pouco de atenção em relação a esses limites, né? Tem que ter essa prudência. Para quem está em casa nos acompanhando, isso aqui você falou sobre alguns cuidados e alguns pontos positivos desse uso, mas tem muita gente que não conseguiu assistir, não conseguiu estar aqui presencialmente para acompanhar. Existem alguns macetes, algumas dicas no sentido assim, olha, e por tal caminho é melhor, pode facilitar a vida desses pequenos empreendedores? Com certeza. Uma dica que eu dei foi o seguinte, muita gente pergunta, né, mas começa por onde, né? Como é que eu começo a usar IA? E uma coisa que eu falei foi, pergunta para a própria IA. Então, pouca gente faz isso. A IA, um dos maiores potenciais que ela tem é justamente de ser esse consultor do negócio. Então, se a pessoa, por exemplo, descrever como é o comércio dela, a empresa, a indústria dela, não importa o que ela faça. Quanto mais ela descrever e trouxer elementos, mais a IA consegue ajudar ela. Então, eu mostrei um dos exemplos usando uma ferramenta chamado Deep Research, que é o investigar em português, está lá dentro do chat GPT e pouca gente usa. Você consegue, por exemplo, pegar o seu negócio e fazer um plano de expansão. Eu mostrei um exemplo que eu fiz um levantamento aqui para Aracaju. Então, poxa, se eu fosse abrir uma loja de tal tipo, qual é a melhor rua para fazer isso? E ele consegue ajudar. Então, o grande macete, a grande dica muitas pessoas me mandam mensagem pedindo que curso que eu tenho que fazer e tudo mais. Olha, tem vários cursos que podem ajudar, mas o ponto de partida é usar a própria IA. Então, você consegue usar com muita facilidade. Então, qualquer uma delas, seja o Grok da xAI, seja o ChatGPT, seja o DeepSeek, tem tantas opções. Mas o que é muito importante nesse momento é a pessoa ir lá e brincar com isso. Ela vai se surpreender do quanto que está fácil, né? Então, a IA ela vira um verdadeiro ajudante. Assim, eu me pego usando a IA para fazer tantas tarefas hoje em dia que realmente vira um ajudante. Então é algo que pode impulsionar esses negócios, né? Na verdade, tem tudo para isso, né? Então a gente já deixa aqui para você que está nos assistindo, nos acompanhando, esses conselhos do Arthur, para que vocês possam expandir os seus negócios e fazer o uso da forma adequada, porque tem muita gente que fica naquele, não, é inteligência artificial, não quero, como se fosse um grande vilão. Mas é melhor você se adaptar e trazer os benefícios para você do que se afastar do que já está todo mundo caminhando, né? Sempre, porque é uma coisa que aconteceu, veja só, um paralelo que eu faço muita gente só percebeu os benefícios da internet com a pandemia. Só que tudo isso estava pronto há muitos anos. Então a pergunta que eu fazia, né, nas entrevistas, muita gente perguntava, nossa, a pandemia antecipou o futuro. Não, na verdade ela trouxe o passado para o presente, foi o contrário. Porque tinham N ferramentas que estavam disponíveis há 10, 15, 20 anos, só que por alguma razão as empresas não usavam. Quando bateu a pandemia, muita gente se digitalizou. Mas a pergunta é, por que demorou tanto? Por que ficou esperando? E agora com a IA é a mesma coisa. Então,
brincando com isso, e pelo amor de Deus, né, que a gente nunca mais passe por nada parecido com isso, mas não precisa acontecer uma pandemia para que a gente perceba o lado bom da tecnologia. Perfeito, Arthur. Acho que você falou tudo que a gente pôde conversar aqui e também um pouco do que foi a sua palestra, né? Seja muito bem-vindo, Aracaju. Retorne Prazer. mais outras Com vezes. certeza. Espero que goste do clima, da comida. E é uma honra, tanto para o Sebrae quanto para a gente aqui do AjuFest, poder estar conversando com você. Bom, uma alegria muito grande, público nota 10, eu sou verdadeiro fã, já estive aqui algumas vezes e não vejo a hora de estar aqui de volta, então obrigado.